Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Ezequiel 36, versículo 25 ao 27. Vamos estar fazendo aquela leitura bem calma, tranquila, olhando palavras e palavras. Mas eu quero desafiar você a aprender. E hoje eu quero abrir para você fazer pergunta. Abrir, você pode perguntar. Vamos caminhar bem devagar. Eu digo que a coisa mais poderosa que tem em uma igreja não é apenas um encontro poderoso que ela faz, mas é quando ela deixa as pessoas tirar suas dúvidas e se encontrar com a palavra de Jesus. É que a gente não é formado apenas de culto que emociona a vida da gente, emociona a alma. A gente sabe que isso tem muito mais a ver com a carne do que aquilo que Jesus mesmo fez. Mas vamos ler devagar o texto, diz assim: Aspergirei, eu podia parar aqui, ó. Eu podia pedir, só ler isso aqui, já parar aqui, já falar um pouquinho. O texto diz lá: aspergirei águas puras sobre vocês, e vocês ficarão o quê? E eu os purificarei. É você que vai purificar. Eu os purificarei. Quando ele diz assim, eu digo que a primeira coisa que Deus começa a fazer na nossa vida é dar um banho na gente. Né? Olha o texto como é que começa. Ele diz que vai aspergir água sobre a gente. E depois que ele fizer isso, ele mesmo vai purificar. Eu os purificarei de toda a impureza. É de um pouco de impureza, é de toda. Você fala assim, pastor, mas quando eu olho para a minha vida, ainda tem impurezas na minha vida sem limpo. Irmão, calma. Ontem o pastor Pedro citou um texto no culto ontem que eu estava, o pastor Pedro que sempre prega aqui com a gente, e era o versículo que eu ia terminar o culto, de Filipenses 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até a vinda de Cristo, até a vinda de Cristo. Então, para Jesus, você já é purificado de todos os pecados, mesmo aquele que você ainda carrega. Você sabia disso? Mesmo se ainda existe algum pecado em você, você luta para se libertar dele, para Jesus, você já é livre daquilo ali. É só um momento que você está vivendo. Só que a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas agora. Mas calma, calma. Ele diz assim, ó. Aí ele continua dizendo no versículo, nem sei que versículo, mas ele diz 26, né? E eu purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, é isso, de todos os nossos ídolos. Darei a vocês um quê? Um novo coração, um coração novo. E porei um espírito novo em você. Essa palavra espírito novo aqui, muita gente fala que é o Espírito Santo. Mas aqui não é o Espírito Santo. Aqui está falando de um espírito novo, é tipo assim, de uma visão nova. É de um jeito novo de ver e entender a vida. Você já percebeu que às vezes você está em ambiente e você fala assim, olha, eu não sou dessa terra. Você já sentiu assim? Você está numa mesa sentado, você fala assim, os outros conversando os assuntos, meu Deus do céu, eu não sou dessa terra. Eu estou me sentindo um ET aqui nesse lugar. Você já se pegou assim? É porque há em nós um novo espírito, tipo assim, algo que nos move diferente. Lembra que dizia que Jesus viria como o espírito de Elias? Não é que Elias estaria incorporado de Jesus, mas que aquele espírito, aquela pregação que mexia com multidões e era um sinal de Deus na terra. Então, quando a gente entende que Deus vai dar um novo espírito a gente, por isso tem pessoas, quando ela tem um contato com a nova aliança, com o evangelho da graça, muitas pessoas falam assim, chega para mim e falam assim, Eduardo, essa semana mesmo chegou uma senhora antiga de igreja, na nossa igreja no Batume, e ela disse assim, pastor, eu vou ter que aprender tudo de novo, né? Falei, irmão, não posso falar isso, vai aprender tudo de novo. Mas tudo que ensinaram a senhora baseado na lei, na nova aliança, é o contrário. Então, se o ensinamento da senhora foi baseado só na antiga aliança, o da nova é tudo ao contrário. Ela falou, eu estou percebendo isso, pastor. Que quase sempre o senhor prega é ao contrário daquilo que eu ouvi por 30 anos. Então, por quê? É dado em nós um novo espírito, um novo jeito de pensar a vida e de ver o evangelho, de entender quando você lê a Bíblia. Aí ele continua assim, vocês, e darei a vocês um coração, e tirarei de vocês um coração de pedra. E lhe darei um coração de quê? De sensibilidade, um coração humano. Você fala, não, pastor, mas o humano é de Deus. Gente, Jesus foi o verdadeiro humano.
O resto que está aí é tudo deformado, é tudo humano caído. Ele diz, e darei o meu Espírito. Aí ele fala do Espírito Santo. E darei o meu Espírito em vocês. E os o quê? Levarei e guiarei e seguir os meus decretos. E vocês vão obedecer fielmente às minhas leis. Aí você fala, aí pastor, as leis. Qual é a lei da nova aliança? Uma única lei, que resume todas as leis. Que está escrito em Gálatas, está escrito em Tiago, está escrito em João, está escrito na carta de Pedro. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nem amarás a Deus de todo o teu coração, tem na nova aliança. Já falei isso várias vezes. Alguém tem dúvida dessa fala minha? Alguma dúvida, Fábio? Essa fala? Quando diz assim, olha, você me obedecerão firmemente, sabe o que tem a dizer isso? Já viu assim, a pessoa fala uma coisa com você, você fala assim, essa pessoa vai vir comigo. Eu sou vez quanto assim. Aí eu dou 3 passos e fico assim, vai ver nada contigo. Vai ver nada contigo. Você vai seguir a minha lei fielmente, você vai continuar amando aquela pessoa, você vai se aproximar dela de novo, você vai ajudar ela de novo. Isso acontece só comigo, estou doido, ou acontece com vocês? É porque ele vai nos guiar firmemente naquilo que nós fomos chamados a fazer. Aí você fala, pastor, mas tem aquela pessoa que até hoje eu estou ainda agarrado. Mas você está vendo que você, ainda o Espírito Santo fala com você, te caminhando com você a não ficar assim? Porque ele nos guiará firmemente ao mesmo propósito de viver em amor. Vamos lá, pastor, vamos caminhar mais um pouco. Irmãos, eu vou fazer alguma comparação entre a antiga e a nova. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que Deus ele nos purifica pela graça. A gente tem que entender isso. Deus não purifica o homem porque o homem ele se dispõe a ser purificado. Não, eu vou me dispor a ser purificado e a partir disso eu vou ser purificado. Não é. O texto diz que eu mesmo vou aspergir água sobre você. Não é uma escolha sua, não é você escolheu ser aspergido. Não é nada disso. Vamos ler em Levítico 17:11. Olha o que diz em Levítico 17:11. Alguém pode ler para mim ajudar enquanto eu tomo água? Levítico 17:11. Está aí para gente? Porque... Pode ir lá, Cristina. 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês, para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. No Antigo Testamento, e eu quero direcionar hoje mais como um tipo de bate-papo, no Antigo Testamento era o sangue que era o símbolo da purificação. Aí eu sempre me perguntei na igreja, por que o sangue, né? Por que a gente vê tanto no Antigo Testamento o sangue? O sangue, o sangue, o sangue. Por que a gente tanto vê o sangue, né? Sacrifício de animais, o sangue, sacrifício de animais. E a gente fica se perguntando por quê, né? Eu achei uma frase do pastor Dr. Lloyd Jones. Samara, você consegue botar ela pra gente, aquela frase do sangue? Ele diz assim, olha, o sangue de animais era uma pedagogia, ou era pedagógico. Porque se você vai para a Bíblia, aquilo que o Fabinho falou, parece que Deus era ruim, né? Matava animais, e fazia isso, e aquilo. Você fala, nossa, velho. Então, o sangue era uma pedagogia. O sangue de Cristo é o quê? Redentivo. E o outro salva. O sangue dos animais apontava para o pecado e para a salvação. O sangue de Cristo, ele salva a gente do pecado. Então, o sangue de animais era algo pedagógico, ele mostrava aquilo que viria a acontecer. Por quê? Para mostrar o preço que o pecado cobrava, era o preço de sangue. Aí Deus, por amor, em vez de matar uma pessoa, que era Adão, que ele tinha que ter morrido, né? O dia que você vai morrer, Deus começa a mostrar que os animais iam morrer no lugar do homem. Pastor, mas aí não, gente, não era um sacrifício todo. Era um sacrifício que as pessoas comiam na carne. Sabia que todo animal que era morto no altar, a carne é oferecida às famílias?
Toda a gordura, tudo era oferecido às famílias. Era queimado que a pele, o interior partes pequenas do corpo. O resto é oferecido ao povo de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, às famílias, às viúvas. Então, aquela morte era uma pedagogia para mostrar o tão mal que o pecado fez. Toda vez que você chega diante de um caixão, num velório, você tem que entender que ali é o símbolo do pecado, ali é a dureza que o pecado trouxe sobre a humanidade. Então, toda manifestação de sangue no Antigo Testamento é uma pedagogia. Ele só é um ensinamento, mas o sangue de Jesus é o quê? Ele não é pedagógico, ele é redentivo. Então, por isso, Jesus não é um modelo de salvação. Sabe qual é o problema de muitas igrejas? É porque ela prega Jesus como um modelo de salvação, não como o Salvador, não como o que redimiu o homem. Gente, o sangue de bode, de animais, que era algo assim pedagógico e de modelo, não que salvava. O sangue de Jesus Cristo, ele salva o homem, acabou, está salvo. Que homem? O que recebe o sangue. O altar que o sangue é aspergido. É só isso, é receber o sangue. Há outro texto que eu quero ler com os irmãos. Então, na antiga aliança, a purificação era através de quê? De rituais. O homem que quer ser puro, ele vai lá, matava um rolinho, um pombinho, matava uma junta de boi, matava um garrote, matava um cabrito. Ele matava alguma coisa. Isso era no Antigo Testamento. Aí, o que algumas igrejas fazem hoje, alguns líderes? Você dá o sacrifício, é com o teu dinheiro, é com o teu jejum, é com o tanto que você ora. Por exemplo, para o culto ser abençoado, tem que orar 1 hora antes do culto. Não é nada disso, o culto já é abençoado, porque Jesus já se faz presente. Aí eu posso orar uma hora antes do culto? Pode marcar aqui, irmãos, olha, 1 hora antes do culto, a gente vai se reunir para a gente estar orando. E essa oração é para quê? É para a gente ter a sensibilidade de entender o evangelho, quem Cristo é em nós. Não é que isso vai aumentar o tamanho de Jesus na vida da gente. Só que você fala assim, pastor, mas isso é sério. Sabe por que alguns líderes têm medo de falar isso? Com medo de esvaziar as igrejas, com medo de ninguém ajudar a comunidade de fé mais, com medo das pessoas ficarem individualistas. Sabe por quê? Porque no fundo, tem uma dúvida acerca do poder que existe na mensagem. E Romanos 1,16 diz que o evangelho é poder de Deus, para salvar o homem de si mesmo. A gente não tem esse problema. Eu prego essa mensagem há muitos e muitos anos. Eu nunca tive uma igreja que acabasse eu pastoreando ela. Não vai vir ninguém no culto mais. Eu nunca tive uma igreja que chegou ao final do mês, ela não teve dinheiro para cobrir as suas finanças. Eu nunca vivi numa igreja que nunca batizou ninguém. Eu nunca vivi numa igreja que as pessoas pararam de ler a Bíblia. Nunca vi numa igreja que tinha aqueles absurdos escândalos de pecado na igreja. Nossa, aconteceu aquilo na igreja! Nunca vivi isso. Porque eu sei o poder que há no quê? Na pregação do Evangelho. É que é Cristo em nós, essa é a única esperança. Agora pensa em mim, se Jesus, se você sabe que Ele mora debaixo da tua pele, que você não precisa assim, pagar o ridículo mais de levar um animal para matar, entornar sangue lá no altar, e tu levar os restos daquilo para casa, né? O que as pessoas precisam? De clareza, gente. E de clareza em quê? Em todos os âmbitos religiosos. De todo o que se diz religião. Então, entende que no Antigo Testamento a purificação do homem era através de rituais. E a gente é cheio de ritual. A gente precisa que o pastor chama na frente, a gente precisa que impõe a mão sobre, lembra desde domingo de impor a mão? A gente precisa que o pastor diga, você tem fé em Deus? Aí o apóstolo Paulo diz, para com essa história de fé em Deus, para com esse negócio de impor a mão, para de ficar pregando sobre o arrependimento. Hebreus 6, olha lá. Se tu ler o final do 5, ele piora. Depois ele acalma no 6. Então, quando a gente entende que não é mais por sacrifício nenhum, gente. Será que... Lembra o texto que eu li de Ezequiel, que Deus tiraria todos os ídolos do nosso meio? Eu acabei de ler. E purificarei vocês de todos os ídolos. Porque talvez o ídolo pode ser uma adoração, gente. Mas se você chegar aqui dia de manhã e falar, gente, a gente não vai ter música hoje, nem vai ter oração, e a gente só vai ler o texto bíblico e vamos estudar. Vamos ficar aqui 1h20 aqui, que é o nosso tempo de culto, estudando a palavra. Será que por quanto tempo você continuaria vindo aqui? Ou você queria sustentar a tua alma com uma música? Porque a música tem mais a ver com uma alma, se a letra dela não fala de Jesus, do que com o cristianismo.
Você pode em qualquer show se emocionar, Roberto Carlos, um rock pesado, mexe com o fundo da alma da pessoa, mas não põe em nós um novo espírito, nem nos dá uma nova direção, e muito menos um novo coração. Quem está entendendo? Ah, pastor, então na adoração Deus não pode te dar um novo coração. Pode, se ela te levar a Cristo. Mas se ela não te levar a Cristo, consegue entender? Então, o que a gente tem como sacrifício? Porque talvez a gente, como Casa Viva, tenha alguma coisa como sacrifício, gente. O que é o nosso sacrifício? Alguns é a caridade. Outros é a adoração. Outros é o pastor. Outros é assim, várias coisas. Então, eu quero ir muito devagar para isso ficar muito claro para a gente. Então, esses sacrifícios, em Hebreus 10, 11, eu vou ler agora, diz que esses sacrifícios da antiga aliança não tinha poder de mudar nada, era só pedagógico. Poder de mudar nada, nada, nada. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que haviam de vir, e não a realidade exata das coisas. Por isso, ela nunca conseguiu. Algum dia conseguiu, algum sacrifício fazer alguma coisa? Nunca, irmão. Sabe que dia que o teu dízimo mudou a vida de Deus acerca das suas finanças? Nunca! Sabe que o dia que o meu jejum mudou Deus? Nunca! Sabe que dia as minhas frequentes reuniões mudou Deus? Nunca! Eu sei que é até estranho falar isso, mas eu pensei assim comigo, falei com o Cristiano, tu acha que Deus caía na bobeira de novo? Claro que não é na bobeira de novo, mas um linguajar nosso bem humano, Fábio. Deus ia cair na bobeira de novo, destituir uma nova aliança cheia de regras que eu e você teria que cumprir. E ia dar tudo errado de novo. Ah, então na primeira Deus caiu na bobeira. Não, Moisés que caiu na bobeira. Ele falou assim, vocês querem me adorar através de leis e cerimônia? Em Êxodo 19, o povo falou, pode mandar tudo que a gente vai seguir fielmente. Aí Deus falou assim, será? Aí Deus, pela sua bondade, fala assim, eu vou mostrar essa humanidade caída que eles são. Sabe o que ele fez, Marcelo? Ele pegou a essência dele, transformou em 613 leis, imprimiu e botou 10 escritas em tábua de pedra para mostrar assim, olha, vocês vão ter que escrever isso no coração de vocês, eu quero ver se vocês vão dar conta de escrever em pedra. Gente, eu tenho uma coisa comigo, lembra quando Jesus chegou lá e aquela mulher foi pega em adultério e levaram só a mulher e não o homem diante dos sacerdotes para ela ser morta, apedrejada? Lá Jesus estava no pátio do templo. E se você for no pátio do templo hoje em Jerusalém, o que é o pátio do templo? Não é areia, não é terra, é de que o pátio do templo lá? É de pedra. Isso aí é viagem purinha minha, tá? Para mim, Daniel, Jesus está escrevendo na pedra, assim, ó. Virou manteiga. Ele começou a escrever ali os 10 mandamentos. Não terás outro Deus. Quando aqueles religiosos viu ele escrevendo na pedra, eles, ó, porque aquele que escreveu a lei é aquele que pode quebrar a lei. A lei dizia que teria que pedrejar. Mas o próprio Criador que escreveu a lei nas pedras estava ali diante daqueles homens. E Jesus constrangeu eles para quê? Para ele não quebrar a personalidade de Deus. Ele não poderia quebrar a lei. Se Jesus quebrasse a lei, ele quebrava quem Deus era. Quem está entendendo? Que a lei é a expressão de quem Deus é. A lei não é a expressão do que o homem tem que ser. A lei é a expressão de quem Deus é. Por que o sábado é a expressão de Deus? Porque a palavra sábado é descanso. E descanso tem a ver com quem? Com Deus, gente. Pensa em descanso, você pensa em quem? Em Deus. Quando você está muito cansado, você ora para quem? Para o teu chefe, né? Para a tua patroa, para o teu patrão, teu esposo, você ora para Deus. O que tem a ver o dízimo com a essência de Deus? Ah, Espírito Santo, vamos, Senhor. Lembra que Pedro disse que Deus compartilhou com nós a natureza dele? O dízimo é um compartilhamento. A essência de Deus é ele tirar um pedaço dele e botar em você. Um novo coração, o espírito dele,
Consegue entender a lei, como é que ela é? Quando ela é olhada a partir de Cristo, ela se transforma em algo extraordinário. A lei já não é chata, mas você vai para a lei para você entender quem Deus é. Não adulterarás, porque mostra que em Deus não há adultério, não há mentira, não há falsidade. Ele é o que ele é e sempre será. Então, não cobiçarás. Aí você acha que Deus está preocupado em cobiçar alguma coisa. Acho que estão falando mais de Jesus. Aí não pode falar do Pai. Ah, não. A igreja fala muito do Espírito Santo. Deus não tem cobiça. Vamos caminhar mais um pouquinho então? Entenda uma coisa, que a lei você caminhava sem poder se limpar com ela. Não tinha como. Mas como que era na Nova Aliança então? Na Nova Aliança, Hebreus 9, 13 e 14. Alguém pode ler? Olha o que diz na Nova Aliança o que é. A purificação, ela é espiritual e definitiva, irmão. Hebreus 9, do 13 ao 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue... É exteriormente puro, irmão. Não é interiormente. A antiga aliança era só no exterior. O que era no exterior? O cara pecou, foi lá no meio da comunidade e matou a rolinha. Aí todo mundo falou assim, ele se arrependeu. Aí ele ia para casa exteriormente purificado dentro da comunidade, mas interiormente ele continuava pecador. O que a igreja faz hoje quando expõe a pessoa, exclui em assembleia? Ela está fazendo a mesma coisa da antiga aliança. Faz uma limpeza exterior naquela comunidade, mas nunca interior. Consegue entender isso? E a nova aliança é algo que começa aqui, ó, interior. Eu lembro que o filósofo Olavo de Carvalho dizia o seguinte, que ele aprendeu na vida que ninguém consegue mudar ninguém de fora para dentro. As pessoas só mudam de dentro para fora. Não adianta tirar uma ideologia de alguém de fora para dentro, se primeiro não começar na vida dela, na prática dela. Então, o filósofo que se dizia cristão, não sei, mas é uma verdade. Quer continuar lendo, Cristina, o texto? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha só, não vai purificar o exterior, mas purifica o quê? A consciência, que é o quê? Interior do homem. Consegue entender que é totalmente diferente? A antiga aliança era uma demonstração de arrependimento na comunidade, que nada mudava dentro da tua consciência. Você continuava com a tua consciência pesada pelos teus atos que você cometeu. Na nova aliança, a obra de Jesus é superior porque ela purifica a nossa consciência. Então você que está aqui e me ouve, entenda o seguinte, a gente tem que purificar a nossa consciência em Cristo e saber que não tem nada sobre a nossa vida. Limpar a nossa vida, saber que é interiormente Jesus nos libertou. Outra coisa que eu quero destacar é Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz Tito, capítulo 3, versículo 5, olha. Não por causa de nossos atos de justiça por nós praticados. O que mais diz? Mas por causa da sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A graça, irmãos, antecede o nosso ato de justiça. Antes, irmãos, antes, o texto diz antes que a gente fizesse qualquer coisa, antes que a gente fizesse qualquer coisa. Há um teólogo que eu gosto muito dele. Alguém pode me ajudar a ler o nome dele? Eu gosto dele, eu vou pronunciar errado. Cadê eu? É John G. Sisen. Ajuda no inglês. Olha lá. Cadê que não botou? Samara não botou o nome dele. Mas eu vou ler a frase dele. Ele é muito bom.
Escreve ali para os irmãos notar. Quer ler coisa boa? Lê desse cara. Ele morreu tem pouco tempo, tá? Ele é um teólogo da nossa época. Eu gosto de gente da agora e diz assim, ó. Antes que Deus pedir qualquer coisa ao homem, ele entrega tudo pela graça. Isso é nova aliança. Antes que ele cobre qualquer coisa do homem, ele entrega tudo pela graça. John G. Heiser. Eu leio assim, parece mais currículo, mas é Heiser. Ela vai botar ali, se você quiser tirar uma foto. Os meninos gostam de ler artigo dele, escreveu muito livro, tá, sobre a nova aliança, sobre o pacto da graça e o pacto... Esse homem aí, ó, ele é um teólogo batista americano, norte-americano, morreu acho que em 2002, parece. Ele é um cara que trouxe, assim, um divisor de água dentro da teologia acerca da graça e da lei. Um deles, né? Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, você conseguiu entender que o sacrifício do Antigo Testamento era só um ato pedagógico. Tanto que eu queria saber ler inglês, porque ele escreveu muita coisa em inglês que eu não consigo ter acesso. Por isso que eu incentivo tanto Samuel, Samara, incentivo teus filhos. Seria tão bom para mim se eu soubesse ler em inglês, se eu soubesse ler e entender. Tem tantas pregações dele em inglês, eu não consigo entender nada, não consigo... Só o que é publicado, que eu consigo botar lá e pedir, traduz isso para mim. Eu vou ler tradução da tradução, vou como a IA fez a tradução, pode ter erros e para aí fora vai. Não é eu mesmo lendo e tentando sentir o espírito que foi colocado naquela palavra. A segunda coisa que eu quero destacar é que Deus nos dá um coração novo. Eduardo, por que isso é importante eu saber que na nova aliança Deus nos dá um coração novo? Lê em Deuteronômio 10, versículo 16, diz assim, olha, Deuteronômio 10, versículo 16, que ele diz que vai trocar o nosso coração, ali lá de pedra para um novo coração, diz, o que diz lá em Deuteronômio 10, versículo 16? Alguém quer ler? Circuncida o coração. E deixem de ser obstinados. A versão diz temoso. Minha versão diz aqui temoso. E não sejam temoso na transformadora. Então, na antiga aliança, o homem tinha um coração obstinado e temoso. O coração do homem era duro. Ele não conseguiria mudar. Gente, uma coisa que você tem que tomar cuidado, se o teu coração é muito duro, você tem que levantar uma dúvida se você nasceu de novo. Você é muito duro mesmo. Ah, pastor, comigo, pau é pau, pedra é pedra. Cuidado, irmão. Ou não nasceu de novo, ou você está muito agarrado no velho homem ainda. Você vestiu ele, não quer soltar o casaco de Adão de jeito nenhum. Toma cuidado com isso. Isso é coisa da antiga aliança. Aí quando eu vejo assim, uma comunidade muito dura também, não reflete a nova aliança. Uma comunidade muito dura, que tudo é pau a pau, pedra é pedra, aquela coisa ali muito rígida. Não identifica muito com a nova aliança, não identifica muito com a igreja cristã, mas tem a ver com Moisés e com a lei de Moisés. Então entenda uma coisa, na antiga aliança o coração era de pedra, temoso, irresistível, brabo, assim, no sentido de não mudar nada, uma palavra de rei, não muda, não muda. Por isso que a lei foi escrita em pedras, para mostrar ao homem, olha só, eu quero botar a minha natureza, Deus falando na natureza de vocês, mas vou mostrar que o coração de vocês é em pedra, por isso que eu vou escrever os 10 mandamentos em pedra, para vocês verem que Adão transformou o coração de vocês em pedra. Você já percebeu que você, às vezes, vai evangelizar alguém e a pessoa é dura? Você fala, nossa, aquela pessoa é tão dura, só porque ainda é uma nova criatura, ainda é uma antiga criatura, não é uma nova criação. E na nova aliança, Eduardo, como que é? Na nova aliança, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, alguém quer ler para ajudar a gente a acordar? 2 Coríntios 5, 17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gente, é uma nova criação ou não é uma nova criação? A gente tem que entender isso. As coisas antigas é o quê? Não é pedra mais, gente. Deus não vai escrever no coração de pedra aquela coisa dura. Não, não é mais pedra. Não é mais uma lei para obedecer, mas é uma lei para ser Deus em você. Isso é tudo antiga aliança.
Eduardo, por que você está indo com tanta calma assim? Eu sei que talvez a gente gosta daquele negócio mais empolgado, assim. Eu tenho que ir com calma. Sabe por quê? Eu falei, Cristina, uma coisa que Deus tem movido meu coração é a gente ter uma comunidade aqui forte, gente, de pessoas maduras. Você consegue entender o que eu estou falando aqui? Da gente ser uma pessoa, o Camille, que a gente pode receber pessoas, ensinar as pessoas a verdade para elas. Quando a pessoa chegar assim na nossa comunidade e fala assim, mas vocês não jejuam não? Eu falo assim, não, a gente jejua, mas o nosso jeito de jejuar é diferente do que alguns fazem. A gente não jejua para convencer Deus a nada. Nosso jejum não é um sacrifício diante de Deus para Deus receber e ouvir a gente. Nosso jejum é apenas para a gente entender que ainda somos homens mortais, que vão ser transformados em homens imortais, incorruptíveis. É só para isso. É só para a gente sentir fome, sede, saber que ainda parte de nós é dessa terra. E por isso que a gente tem que estar sempre olhando para Jesus. A pessoa chegar assim, aonde que eu dou o dízimo? Que dia que é o mês, o dia do dízimo? Você fala, a gente não está focado nisso aqui na igreja. Todo mundo aqui ajuda, contribui, um traz um bolo, um café. A gente vai construir, alguns vão ter condição financeira de ajudar a construir, outros não. Outros vai estar orando, vai estar envolvido. A gente aqui, o dízimo não é um dinheiro que vai dar, aí o devorador não vai vir mais sobre a nossa vida. Gente, o devorador vem sobre a nossa vida quando a gente não tem a natureza de Deus como um dízimo em nós. Vou repetir, para você entender. O dízimo é realmente mesmo. Se você não tiver o dízimo em você, você vai ser devorado pelo consumador. O que é o dízimo? É a natureza que Deus dizimou em você. Ele deu em você. Aí você tem essa maturidade e fala, irmão, é Deus que nos deu um dízimo. E o nome dele é Jesus, que diz em Hebreus 7 isso. Ele é o dízimo. Alguns pastores vão lá e prega o dízimo de Melquisedeque, dizendo, aqui está no Novo Testamento, gente, ele está falando de Jesus. Não tem como Jesus falou assim, olha, vocês dão um dízimo das hortelãs e dos cominhos, faça isso, mas tenha misericórdia e amor com as pessoas. Aí ó, tá vendo? Faça isso. Ele estava falando para quem? Para judeus debaixo de quê? Da lei, irmão. Qual é o dízimo para nós hoje? É toda a nossa vida, irmão. O dízimo é quando a gente se envolve, ajudar as pessoas. Eu digo assim, a coisa mais importante, quando o Fábio vem aqui e prega, o irmão vem dar uma palavra, o louvor vem aqui e canta, eles estão fazendo algo assim extraordinário para a vida da igreja. Você sabia disso? Eduardo, por quê, Eduardo? Eles estão dando um dízimo, uma parte da vida deles, para te ajudar a caminhar na fé. Quando um pastor vai na nossa igreja e prega, eu falo assim, muito obrigado por você compartilhar a tua vida comigo. Porque ele deu um tempo da vida dele para estar junto comigo falando de algo que vai me mover a crescimento. Então você consegue entender que na nova aliança as coisas mudam por completo, mas mudam de uma forma interior, não exterior mais, gente. Por isso que Deus só está preocupado com o interior mesmo, irmão. É só com o coração. Aí eu vou falar, cuidado com essas igrejas que falam que Deus está preocupado com o coração. Oh, meu Deus do céu. Olha o homem querendo construir uma coisa com a força do braço. Então, na antiga aliança, o coração do homem era duro. Olha o que diz Êxodo 24:12. Diz assim, olha, Êxodo 24:12. Suba até mim ao monte e fique lá. E eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei. Nem diz as leis. A lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. A lei foi escrita onde? Em pedras. Grava isso. Por isso que a igreja cristã, a comunidade cristã, ela tem que ser sensível. Não é sensível ao pecado, irmão. É sensível ao pecador. Alguma pergunta? E na nova aliança, o que é então? Na antiga aliança, um coração duro e uma lei dada em pedras. Tipo, é difícil carregar, é pesada demais, não tem como você mudar ela. Está escrita lá nas pedras. E na nova aliança? Na nova aliança é um coração de carne
uma lei que não é baseada mais na pedra, que é impossível ser mudada, mas uma lei que é direcionada pelo Espírito Santo. Já viu ter vez você está assim, o Espírito Santo fala contigo assim, no teu coração, você não sabe nem que é o Espírito Santo, mas ele fala assim, faz isso. Eu me lembro que às vezes assim, eu parei com alguém para conversar, ela falou assim, nossa, foi tão bom você ter parado aqui comigo. Mas é porque eu sou pastor, não. Que a lei não é mais assim uma regra que você vai seguir. Agora hoje é o dia de entregar o folheto. Hoje é o dia disso, hoje é o dia daquilo. Não. O cristianismo ele vai se dando se a gente for sensível a isso. Como que é bonito, tipo, você às vezes vem um irmão aqui, aí começa a conviver, quer chamar outro irmão, quer chamar outra pessoa, aí fala de Jesus e começa a explicar, não, a gente pensa diferente, porque hoje a gente está tendo um ensinamento de uma pregação neotestamentária, não baseada mais no Antigo, mas no Novo Testamento. Hoje a gente não vive mais de episódio da vida de Jesus, mas a gente vive de algo sólido. O pastor ensina as cartas que os apóstolos escreveram, que a nossa fé é baseada nos profetas, mas também nos apóstolos. Você consegue entender isso? Que hoje, então, é um novo coração, é uma nova sensibilidade da gente viver o cristianismo. De viver a fé. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Porque eu sei que não é uma regra, uma coisa que eu sigo, não é nada disso, é o que o Espírito me encaminha. Entenda uma coisa. Então, na nova aliança, é um coração regenerado. Não é uma doutrina assim, aquela doutrina de regra. Se não encaixou aqui, está fora. Está fora. Na nova aliança, a palavra não é escrita em papel, ou em livro, na doutrina, ou em pedra. É escrito no coração da gente. Gente, você já percebeu que a humanidade inteira é levada a amar as pessoas? Mesmo que ela não ame. Já percebeu que o mandamento que Deus tem na nova aliança é algo que tu vê até fora de religião? A gente encontra ela em todas as religiões, isso que é bonito. E encontra até fora das religiões. Até, Jesus falou assim, até os pais mais sabem dar coisas boas aos seus filhos. Porque há ali na essência o amar alguém, amar uma pessoa. Você consegue entender isso? Olha o que diz em Hebreus 8:10. Alguém pode ler para mim? Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Por que ele fez aliança com Israel? Por que eu tenho que ter calma assim explicando vocês, gente? Vocês não se ligar a televisão hoje e já cair o cavalo com o pregador lá. Por que a aliança não foi feita aos gentios? Gente, Deus fez aliança com quem? Com Abraão. Estão comigo aqui? Êxodo 12. Gênesis 12. Ele diz, abençoarei todas as nações da terra. Israel é a descendência de quem? De Abraão. Então está falando que ele fez a lei com Israel. E qual lei é essa? Escreveria a lei dele no coração de todas as pessoas. E que lei é essa? Ame o teu próximo como a si mesmo. É o resumo de toda a lei. Gálatas 5:17. Você consegue entender isso? É o resumo de toda. Por que o resumo de toda a lei? Porque a essência de Deus é amar quem? A pessoa. Você é a obra-prima da criação. Você não é uma poeira galáxia ou uma neba, como a ciência tenta dizer. Um verme que está aí destruindo a natureza. Não é nada disso. Você... Gente, aí fala assim, o cristianismo é retrógrado, eu vejo esses ideólogos loucos. É retrógrado, ele humilha as pessoas. É a única religião no mundo que diz que você é a imagem do Criador. Tem algo mais poderoso do que isso? Ou empoderamento, como eu gosto de dizer a palavra? Uma religião que empodera você, dizendo, você é a imagem e semelhança do teu Deus, e Ele habita debaixo da tua pele. Algo mais poderoso do que isso? Não existe uma religião no mundo que diz isso. É o cristianismo. O que tem de retrógrado nisso? De botar você como o que tem a arte, que é altamente criativo, que decide, que tem poder de fazer coisas. Quem é essa pessoa?
Você consegue entender isso? Então, isso é o quê? O nosso Deus, isso é a nova aliança. Ele diz assim, olha, então aí ele fala assim, olha, eu serei o Deus de vocês, vocês serão meu povo. Não é assim, olha, vocês vão ter que ser meu povo para eu ser o Deus de vocês. É ao contrário. Na antiga aliança, se me obedeceres fielmente, for meu povo, eu serei o Deus de vocês. Na nova aliança, eu serei o Deus de vocês. E vocês serão o meu povo. A garantia não está no povo, mas está em quem? Em Deus. A garantia, Emerson, não está em você que levantou de manhã para chegar aqui. A garantia está em Jesus, gente. Isso é o quê? Evangelho. Isso é a nova aliança. De um teólogo. Que ele diz o seguinte, é Paul David Tripp, o teólogo que eu gosto, tá? Escreveu essa, Samara. Cristo não veio apenas mudar o seu comportamento. Ele veio transformar seu coração. O tempo inteiro a Bíblia faz isso. Escrevi assim. Jesus não veio polir o teu coração de pedra. Esse bem o meu jeito, né? Jesus não veio polir o teu coração de pedra. Ele veio substituí-lo por um coração cheio de vida. Não veio polir. Vou dar um polidinho no teu coração. Substituir o teu coração por um coração cheio de vida. Eu termino aqui e pergunto para você, até quanto tempo você vai ficar querendo viver na antiga aliança? Insistindo nas antigas práticas da antiga aliança, a não se render a Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador. Eu quero terminar aqui. E queria perguntar a você,